Amigos, de maneira bem rápida hoje, eu quero passar aqui o tema explicando os materiais de apoio para o dia 30 de agosto, perfeito? Então aqui, recapitulando comigo, de maneira bem breve aqui, ó, dia 7 de agosto estivemos com todos os pastores distritais, ou seja, todos os distritos onde você tem um pastor, teve uma conversa conosco, né? De um lado nós tivemos nosso diretor financeiro, que é o Ronei, junto do pastor Wesley, do pastor Evert, todos compartilhando com os pastores a programação do dia 30 de agosto e todos os materiais de apoio também. Tá? E do outro lado estava o nosso presidente da associação, o pastor Walter. Eu acompanhei ele lá na região de Londrina e Cambará e estivemos também com os pastores lá, com o mesmo intuito, né, de explicar o material de apoio e também a logística do dia, né, a liturgia, o sermão, o momento infantil, e a mesma coisa aconteceu em todas as reuniões. Tá? Então todos os pastores já estão com os materiais em mãos, tá? Já estão orientados com relação ao dia 30 e também vão compartilhar com vocês. Enquanto essa conversa, quem sabe, já aconteceu ou vai acontecer com vocês, líderes de ministério, tanto tesouraria, secretaria, mordomia e comunicação, eu quero compartilhar aqui a parte técnica, digamos assim, onde nós vamos trazer o papel do material de apoio. Tá? E só abrir um parênteses aqui, me licença, com relação aos pastores, né? Nós trabalhamos, eu não sei se você também, todo mundo que está assistindo esse vídeo é do Ministério da Tesouraria, acredito eu que sim, mas é sempre bom reforçar que trabalhamos a questão do dinheiro, né? Ou seja, abrindo um parênteses aqui, tá, pessoal? Não tem a ver com a programação, mas está por detrás no departamento da Tesouraria. Vocês sabem, né, a dificuldade que vocês têm encontrado em relação aos depósitos, né, de cédulas acima de R$20, até que tranquilo. Agora, cédulas menores, tem que fazer a conversão, né, trocar numa padaria, num supermercado, para então depois fazer o depósito no caixa, porque as notas menores de 20 não são mais aceitas nos terminais automáticos, né? Muitos já estão migrados desde 2024 em terminais automatizados, outros ainda têm o recurso de colocar dentro do envelope e depositar no terminal. Mas enfim, é questão de tempo para que também se venha, né, para a inclusão do dinheiro dentro da máquina do autoatendimento. Então, tem todo esse contexto por detrás, né? Hoje, nós temos uma quantia X, né, de todas as entradas da nossa Associação Norte Paranaense do ano de 2024, e 50% desse recurso foi digitalizado, ou seja, 50% dos nossos dizimistas e ofertantes já são usuários ServeMe. Então, esse dia 30 de agosto, né, fechando esses parênteses, esse dia 30 de agosto é muito importante porque ressalta a adoração, que é o nosso foco principal desse dia, né? Mas, no nosso calendário, como associação, disponível para vocês, líderes também, e para os pastores, né, temos ali adoração e ferramenta ServeMe. Como que ela aprimora algo que já é bom, ou seja, o meu relacionamento com Deus? Ela vai aprimorar como? Informatizando ferramentas e materiais que eu não tinha acesso, se não fosse me estendido de maneira gratuita, né, ou de maneira digital, ali pronto na palma da minha mão através do meu celular. Tá bom? Então, esse ponto foi tratado com os nossos pastores também. Recapitulando, então, dia 8, na última sexta-feira, nós tivemos a nossa live às 7h30 com toda a União Sul-Brasileira, né, que é responsável pelo estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde nós alinhamos na última sexta-feira, nós tivemos a nossa live às 7h30, uma só voz, né, a programação para o dia 30, ou seja, imagine só, quase as nossas 3.000 igrejas no sul do Brasil, tendo a mesma programação, o mesmo intuito, focando, né, na adoração, e utilizando a ferramenta que aprimora algo que já é bom, que é a nossa adoração com Deus, né? Nós vamos trabalhar também a questão do folder, o cartão de adoração, que é algo novo, eu vou explicar para vocês. O vídeo, que vídeo é esse? Eu vou compartilhar. E o cartão PVC, que é o cartão com QR Code. O que é isso aí? Vamos ver juntos. Então aqui à frente, eu compartilho com vocês esse folder aqui. Tá vendo esse material que está na minha mão aqui, ó? Bem na frente da minha cara, do meu rosto. Exato. Esse material aqui, ele está na tela e eu quero ressaltar alguns pontos altos deste material, tá? Ele é muito importante. Esse material foi utilizado em 2023, a primeira vez, numa capacitação de interessados no Novo Tempo, líderes de escola sabatina e outros departamentos que me falham a memória agora. Tá? E muita gente gostou, foi lá e teve atendimento e começou a utilizar o aplicativo ServeMe. Isso aqui agora é uma chance de alcançar toda a nossa igreja, ou seja, todos os membros vão receber um folder desse aqui. Tá bom? Ah, já é usuário ServeMe? Não tem problema, vai ter acesso ao folder também. E vai ajudar, né, os tesoureiros em compartilhar uma bênção que é para toda a nossa igreja. E para quem não é batizado também, enfim, atende todo mundo. Então, abrindo o folder aqui, nós temos acesso, né, a algumas informações aqui bem resumidas sobre os benefícios, né, e o que contém dentro do aplicativo ServeMe. Algumas curiosidades, e destaco aqui que o objetivo é o quê? Fortalecer nossa comunhão e relacionamento com Deus, né, através da oração intercessora e outras ferramentas mais dentro do aplicativo ServeMe. Dizimar e ofertar, um breve resumo por que dizimar e ofertar, tá bom? Aqui dá um panorama. Aqui eu coloquei também o formato manual, ou seja, hoje o nosso método convencional de adoração, né, através do dinheiro dentro da salva, dinheiro dentro do envelope, que é colocado dentro da salva. Enfim, recapitulando um pouquinho também, o que nós vimos no nosso treinamento integrado nos últimos 4 anos, né, com relação a esse método, né, onde o doador recebe seu provento, seja por ser CLT, se seja um prestador de serviço, enfim. Vai ao banco e saca a sua adoração que foi depositada em conta. Normalmente é assim. Tá? Leva a sua adoração no envelope até a igreja, muito bem. O tesoureiro recolhe, confere, emite o recibo, né? E o tesoureiro leva para sua casa ou leva para o cofre da igreja e depois tem que fazer o quê? Levar esse recurso, muitas vezes no mesmo banco onde o doador foi lá e sacou. Ou seja, esse é o método convencional, né? Hoje é um recurso onde o doador expressa a sua adoração, muitas vezes, né, até o tesoureiro levar para o banco, se não é semanal, é mensal,
ou quinzenal, enfim, nunca é de maneira imediata, ou seja, tem todo o desgaste, não só de tempo, não digo assim, não tem o desgaste financeiro apenas, tem a questão do tempo, e isso é muito valioso hoje, né, para o nosso ministério, para a nossa família, para a igreja, enfim, tudo que dá para otimizar tempo é precioso, né, tem o seu valor. Então, assim, esse processo é o tradicional, o que nós trabalhamos nos últimos 100 anos, né, com relação ao dinheiro. Então, economia de tempo quando trazemos para o modo digital, economia financeira quando trazemos para o digital, minimização de erros operacionais, de digitações equivocadas dos recibos, diminuição da necessidade de fazer uma conferência de algo que foi digitado por um ser humano, né? Diminuição da diferença de caixa, facilidade na conferência do caixa, enfim, tem inúmeros atributos positivos com relação à digitalização desse procedimento, né? E hoje, na era que nós estamos vivendo, não é algo que nós estamos inventando a roda, é a necessidade vigente, ou seja, nós estamos na era digital, não temos como escapar disso, nós não vamos voltar ao mundo na questão das moedas de ouro e prata. Esse teve seu momento, teve seu valor, sem sombra de dúvida, né? Mas nós já passamos dessa época. Estamos na transição agora do dinheiro espécie para o dinheiro eletrônico, correto? Então aqui o formato digital ele faz um contraste, né, do processo que nós temos hoje, né? E falando da praticidade do Pix Copy, qual é que o aplicativo Seven oferece, onde você faz seu recibo ali, faz sua adoração, na verdade, e o recibo é emitido automaticamente, né, em 10 segundos, sem erro de digitação por parte de terceiros, como os tesoureiros que fazem esse processo. Enfim, de forma simples, transparente, seguro e que traga credibilidade para o membro, para o adorador ou para o interessado, seja ele qual for o seu status junto à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom? E aqui só um parênteses bem curto, por sinal. Quando você ver um comprovante e o banco recebedor for a Cielo, é 7Me, sem sombra de dúvida, tá bom? Porque todas as adorações Pix, Copia e Cola feitas no aplicativo 7Me hoje são transferidas para a Associação Norte Paranaense através do banco da Cielo. E a associação faz o repasse, né? Ou de crédito, ou abatimento, ou devolução para a igreja local. Tá bom? Mas isso é um assunto para um outro momento, que é sobre o conta corrente, tá bom? Vamos lá, queridos. Agora avançando aqui para a gente estava vendo a frente, né? Agora vamos ver o verso. Então, esse aqui é a frente do folder, tá? Olha aqui na minha tela. E agora, quando você vira, fica essa parte em branco. Ou seja, eu quis trazer aqui para o nosso folder algumas coisas que são de curiosidade, quem sabe, até dos nossos líderes, mas também curiosidades de nossa membresia de modo geral, né? Aqui estão, aqui no lado direito nós temos a capa. No outro extremo nós temos aqui algumas informações do aplicativo, temos os QR Codes para fazer o download, tanto no sistema iOS quanto no sistema Android, tá bom? Com relação aqui ao Instagram, nós temos também aqui o Instagram oficial do aplicativo 7Me, com relação à nossa divisão sul-americana, ou seja, Brasil e mais 7 países, tá bom? E aqui, Luiz, eu não sei como fazer a minha adoração através do Pix, Copia e Cola. Aqui temos o QR Code que dá acesso ao nosso vídeo, que mostra o passo a passo, desde o preenchimento, da transferência e da conferência, tá bom? Bem completinho. Estou com dúvida, ainda tem algumas observações, você pode vir aqui e ligar para a Associação Norte Paranaense, que alguém no departamento vai ajudar o membro, tá bom? Quis trazer aqui algumas perguntas que, quem sabe, fosse florescer a curiosidade quem receber esse folder, né? Então eu coloquei algumas perguntas, né, que são importantes por si só, mas que numa abordagem que avulsa a curiosidade, né? Então, o que acontece com o dízimo depois que sai do meu bolso? Talvez você, tesoureiro, já sabe de cor e salteado isso, mas um membro que olha isso aqui e fala, eu vou ler, não fica curioso? Então, aqui, né, ele faz um breve e sucinto resumo falando sobre tanto o dízimo quanto o pacto, né, falando sobre a força da unidade da igreja, porque o poder da igreja é quando a igreja está unida, a unidade é a força da igreja. Né? E isso aqui, em Atos 1, capítulo 8, cita, né? Portanto, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, não é só na minha região, não é só aqui em Londrina, Apucarana, só em Maringá. Não. No Paraná também não. É no mundo inteiro. Nós somos um corpo de Cristo. E todas as igrejas, todas as partes do corpo, né, espalhadas por todo mundo, são importantes. Então, nós temos que pensar em comunidade, porque a força está na unidade. E isso tem que ficar bem claro para nosso entendimento e dos membros também. Então, para explicar um pouco, quem sabe mais didático essa parte, como que é distribuído os nossos dízimos e os nossos pactos, nossa oferta de gratidão, nossa oferta da congregação, né? Então, com relação ao dízimo, né, 10% vai para a divisão sul-americana, 10% para a União Sul-Brasileira, 73% vai para a Associação Norte Paranaense, 2,5% para a Rede Novo Tempo de Comunicação, para a educação básica do IAP vai 2%, tá? Aqui, para quem tem curiosidade, nós temos pastores que são professores nessa instituição, que dão aula para as crianças do ensino fundamental 1 até o ensino médio, tá bom? Então, nós temos também aqui 1% que vai para o fundo de comportores efetivos, ou seja, são comportores que trabalham, né, exclusivamente para a igreja. Mas de maneira resumida, bem sintetizada, tá? A gente pode trabalhar isso em treinamentos depois, com relação aos dízimos, a verba dízimo, né, a necessidade do dízimo é para manutenção e pregação do evangelho, ou seja, para alimento e sustento dos pastores, mas também para cursos e treinamentos, materiais evangelísticos. Um exemplo, você sabia que 2,5% vai para a Rede Novo Tempo de Comunicação?
Exatamente. Uma parte do dízimo de todas as pessoas vai para lá. Por quê? Porque nós entregamos através do Novo Tempo um estudo bíblico de maneira gratuita por correio para todo mundo. Imagine só, isso tem um custo. E sai da onde esse custo? Do dízimo. Ou seja, um valor, né, que complementa a pregação do Evangelho, a sustentação das pessoas que pregam, ou seja, que vivem para o Evangelho. Fechando aqui essa etapa, na verdade, a segunda pergunta aqui: por que sou incentivado a ofertar impacto e não apenas para a minha igreja? Recapitulando aquela questão do corpo, né? Não posso só pensar na minha igreja local, tem que pensar na igreja em nível mundial, ou seja, a pregação do Evangelho tem que chegar a toda a tribo, toda a raça, toda a língua e toda a nação. Então aqui destrincha um pouquinho sobre a questão da oferta, tá? E aqui a distribuição, compartilho com vocês. Uma oferta de pacto, que é a verba 19, tanto gratidão e a congregação, que é a verba 24, né? E outras mais duas, só que eu coloquei aqui de maneira mais resumida, todas elas têm a distribuição de 60-40, ou seja, onde 60% fica para a igreja local e os outros 40% são distribuídos da seguinte maneira. Para a divisão sul-americana vai 2%, para a União Sul-Brasileira vai 4%, para a seção norte-paranaense vai 14%. Conferência Geral, ou seja, nossa entidade superior, né, que fica nos Estados Unidos, recebe uma quantia também de 17% de toda a oferta de pacto. Tá? E, por último, e não menos importante, ali, né, 3%, ou seja, vai para a Conferência Geral também, que é a nossa entidade superior, porém para projetos específicos que ficam na contracapa da edição da Escola Sabatina, minha e sua, que são aqueles projetos trimestrais que você pode conferir na contracapa da sua lição nesse exato momento. Tá bom? E pacto, gratidão, congregação, ou seja, essas ofertas, elas são destinadas ao quê? Ao sustento e manutenção da minha igreja local, e a mesma coisa, e sustento, manutenção e construção e ampliação de igrejas, né, de templos de adoração, para que as pessoas venham até lá e adorem nosso Deus. Isso acontece em todos os âmbitos da igreja, não só aqui no norte do Paraná, não só aqui no sul do Brasil, não só aqui na América do Sul, mas sim em todo o mundo. Então isso que é o bonito, né? Aonde minha força, onde meus braços não alcançam, a minha sistemática e programada e de leve, né? Ou seja, de maneira alegre, oferta chega a toda a tribo, toda a raça, toda a língua e toda a nação. E aqui concluímos a etapa com relação ao nosso folder. Tá bom, queridos? Vamos em frente? Aqui, vou mostrar para vocês aqui de maneira bem rapidinha como que foi feito, né, o nosso folder aqui, como que ele é constituído. Quando você receber esse material aqui, que você está vendo na tela aqui em mãos, você já sabe o que tem dentro dele, tá bom? Então aqui quando você abre, você já se depara com essas questões aqui. Mais ao meio, o que a gente já recapitulou. E ao verso também as mesmas informações. Muito bem? Vamos em frente aqui, eu só queria mostrar para vocês de tamanho real como que você vai receber este material. Vamos lá, mais uma novidade muito importante. E para adentrar este assunto aqui, eu quero dar um contexto para vocês, né? Como eu bem disse, né, 50% de todos os nossos recursos, né, já estão digitalizados. Mas para chegar nesses 50%, né, tem igreja que não tem quase nada informatizado no sentido de digitalizado por aplicativo CMI, como tem igreja que já estão com quase 100%. Né? E na média, nós ficamos então com 50%. Essa realidade das igrejas que já estão com uma quantia muito elevada de dizimistas e ofertantes e adoradores, de modo geral, acima de 90% do CMI, tem uma grande dificuldade no momento da adoração. Qual que é essa dificuldade? Deixa eu compartilhar com vocês. Eu não sei se é a realidade aí na sua igreja, mas acontece em muitas das nossas igrejas. E a igreja onde eu congrego, por sinal, acontece isso também. Eu vou dar o exemplo da igreja onde eu congrego. Né? Ali é um grupo novo que nós abrimos no novembro do ano passado. Então, no começo, né, você faz muitas atividades. Então, eu sou ancião, sou diácono, sou o que precisar na igreja. Certo sábado, vou passar as ofertas ali e nosso indicador, 97% de todas as nossas entradas são através do aplicativo CFMI. Então, nós temos o costume de manter a adoração, porque se tiver algum visitante, alguém que quer colocar dinheiro em espécie, a gente tem a oportunidade também. Mas eu, passando a salva de maneira particular, me fiquei constrangido porque eu vou andando devagarzinho, enquanto a música toca e a igreja adora, né, a música das ofertas. Eu olho para um lado, as pessoas olham para mim, olham para a salva vazia, olham para o outro lado, as pessoas olham para a salva vazia, e aí fica eu constrangido por estar olhando para as pessoas ficam constrangidas por estar olhando para mim, fazendo aquele momento e não tem nada na salva. Ou seja, não fica um desconforto? Então, para alguns sim, para outros não. Mas assim, quem é adorador CRMI e quer demonstrar isso publicamente, quer colocar algumas coisas na salva porque aprendeu assim, se sente bem assim, enfim, para atender esta necessidade, estamos desenvolvendo então este cartão aqui. E, lado esquerdo é o Sou Adorador via CVMI. Né? Aqui nós trocamos a arte, tá? Antes era um cartão completamente azul com o celular e o aplicativo ao centro. Mas uma observação muito bem feita do pastor Everett falou assim: Luiz, qual que é o que representa a adoração quando a gente fala de Bíblia? É cordeiro. Cordeiro aponta para Jesus, nosso Salvador. Então, quando fala de adoração, é cordeiro. Eu achei perfeita a colocação dele, a gente fez a alteração então e colocamos o cordeiro nas mãos do pastor, né? Simbolizando como sou um adorador, serve em mim. Então, ao verso, nós temos essa parte em azul, tá? Que são QR Codes que indicam a pessoa que lê este QR Code para fazer o download, tanto no iOS
tanto no iOS quanto no Android, tá bom? Você que tem seu pequeno, ou nas igrejas que tem as crianças que são adoradores 7Me, porque os pais utilizam a adoração em família, esse é o nome da criança e ela quer colocar alguma coisa na salva, nós teremos também o cartão infantil para que seja colocado nas nossas igrejas, tá? Então, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, ambos no verso tem essa parte em azul. E aqui um detalhe importante, tá? Tanto a frente quanto o verso, eles são blindados, ou seja, são a provas de caneta, porque a ideia é que esse cartão seja retornável. A pessoa faz sua participação simbólica, mas depois, ao final do culto, esses cartões retornem aos nossos bancos para que a próxima adoração em comunidade, em congregação, tenha esse material disponibilizado para ser utilizado. Tá bom? Isso aqui eu achei muito legal e eu quero compartilhar com vocês o vídeo desenvolvido para ilustrar, para explicar para nossos membros da igreja, no momento dos anúncios, tá? Como fazer, para que serve e qual a sua utilidade. E aqui um detalhe importante, uma nota de rodapé. Esse material vai ser lançado no dia 30 de agosto, junto com a programação de modo geral, tá? Então, esse vídeo que a gente vai assistir juntos agora, o que acontece? Ele precisa passar no dia 30 de agosto, mas também ele precisa passar no mês inteiro de setembro, ou seja, serão um total de 5 sábados, 30 de agosto e mais os 4 de setembro, para que a igreja entenda, né, e tenha didática e que fique educativo, para que nós acostumemos com esse novo método de adoração nas nossas 241 igrejas da Associação do Norte Paranaense, tá bem? Então, vamos assistir o vídeo. Olá, igreja! Desde os tempos bíblicos, a adoração a Deus por meio de dízimos e ofertas sempre foi uma demonstração de gratidão e fé. Mesmo que os tempos tenham mudado, a tecnologia avance, a essência da adoração continua a mesma: entregar a Deus com sinceridade, reverência e alegria no coração. Pensando nisso, queremos apresentar a você o cartão 7Me, um novo recurso para expressar a sua adoração. Esse cartão está disponível no banco à sua frente ou próximo de você. Ele funciona como um complemento simbólico da adoração já realizada pelo aplicativo 7Me. Ou seja, mesmo que você já tenha feito a sua adoração pelo aplicativo, pode usar o cartão para representar esse ato, juntos em congregação no momento do culto. É só pegar o cartão 7Me e colocá-lo na salva quando ela passar. Todos os sábados, os cartões serão repostos e estarão sempre disponíveis nos bancos. Se você tiver qualquer dúvida sobre como utilizar o cartão ou o aplicativo, procure o tesoureiro da igreja. Ele está aqui para ajudar você. Agora, se você ainda não tem o aplicativo 7Me, não tem problema. No verso do cartão há um QR Code. É muito simples. Aponte a câmera do seu celular, clique no link que aparecer e baixe o aplicativo. Ah, e tem mais uma novidade. Colado no banco há uma plaquinha com outro QR Code que leva você ao canal oficial de comunicação da nossa igreja local. Por lá você tem acesso direto ao aplicativo 7Me, ao quiz da Escola Sabatina e às redes sociais da sua igreja. Então, aproveite mais essa oportunidade que a igreja oferece a você. Nós temos o domínio, né? anp.org.br. Nós fizemos 241 subdomínios para que acontecesse a seguinte dinâmica. Todas as nossas igrejas têm um site, né? Para que ali centralize toda a comunicação da igreja local naquele QR Code. Abrindo um parênteses mais uma vez, temos diversas igrejas que têm na parede, lá no mural, ou espalhado pela igreja, né? Um QR Code que aponta para a rede social Facebook. Um QR Code que aponta para a rede social Instagram. Daí tem uma outra QR Code que aponta para o YouTube, para o grupo de comunicação da igreja. Daí quando você olha aquela parede, é extensa de QR Codes, né? Enfim, e que são necessários de fato, mas ficam, né, espalhados de maneira extensiva por toda a igreja. A gente quis fazer algo que seja bonito, minimalista, né, que não chame aquela atenção toda, mas que esteja sempre à disposição de todos os nossos membros. Então, pensando nessa necessidade, eu quero lançar para vocês aqui este cartão, né? Ao verso dele, alguns vieram com uma fita dupla face, outros não. Então fica o nosso desafio de fazer a aquisição desse material e começar a fazer a aplicação em nossas igrejas, tá bom? Nós mostramos também para todos os nossos pastores, se tiver uma aceitatividade 100%, uma observação ou outra ali com respeito a alguma questão de segurança, mas nada para a gente se preocupar nesse primeiro momento, tá bom? Tudo já foi analisado e como é que eu falo, né? Trazendo os devidos cuidados que são de fato necessários. Então eu quero mostrar para vocês, eu vou abrir aqui a câmera do meu celular, deixa eu colocar na tela para que você me acompanhe. Eu deixei aqui no teclado do meu celular, no teclado do meu computador aqui,
esse material. Deixa eu deixar ele aqui, que daí vocês conseguem visualizar comigo. Então aqui, ó, está o cartão, né, que a gente mencionou aqui, e a proposta é que ele fique no banco da igreja dessa maneira, tá? Então, de um lado, o suportezinho com diversos cartões aqui dentro dele, para que as pessoas, ó, atrás tem a fita dupla face, para que as pessoas, então, chegou o momento da salva, ele retira o cartão aqui na frente dele e deposita na salva, tá bom? E ao lado, teremos aqui este QR Code, será um kitzinho, né? De um lado o cartão e de um lado o QR Code, tá vendo? O que você está vendo na tela é a mesma coisa que está impressa, que está aqui na minha mesa, né? É uma plaquinha de PVC, ó, ela tem uma certa grossura para que dure pelo menos, no mínimo, uns 2 anos. Estamos mandando quantidade suficiente para toda essa igreja, né? Tem quantidade também suficiente para reposição, caso estrague ou alguma criança rabisque ou amasse, enfim. Tá? Ele é bem firme, então a ideia é que dure bastante, tá? Então, gente, como é que vai funcionar essa questão aqui? Eu vou fazer ao vivo com vocês aqui. Então, ó, eu coloquei na câmera do celular, ele já identifica o QR Code, que tá vendo? Ó? E também basta eu clicar agora em cima desse botãozinho aqui amarelo que apareceu. Ó. Tá vendo? Clicou aqui, ele vai abrir. Ou se você tem no seu celular aqui esse leitor de QR Code, ó, você clica nele aqui, ele já vai direto no QR Code. Ó. É instantâneo. Então ele vai abrir na tela do seu celular dessa maneira. Então, eu estou com a igreja aqui de Santo Antônio da Platina, para usar de exemplo, né, para explicar para vocês aqui, compartilhar as novidades também. Então, amigos, olha só, abriu, primeira coisa, é um desafio fazer nossos membros responderem o quiz da Escola Sabatina. Você concorda comigo, né? Então, a primeira coisa que vai aparecer quando a pessoa lê o QR Code já é o link de cada sábado disponível, já vai abrir no celular de maneira automática, tá? Então é só clicar aqui e responder, tá? No caso aqui, estou na igreja de Santo Antônio da Platina. Se eu voltar aqui, uma tela, deixa eu voltar aqui, e for no segundo item aqui, ó, adoração via CVMI. Eu posso dizimar, eu posso ofertar e posso fazer também através do site. Porque não sei se você sabe, mas o CVMI além do aplicativo ele também é um site. Na verdade foi um site, depois virou um aplicativo. Então, temos uma dinâmica aqui. Estou dentro da igreja de Santo Antônio da Platina. Se eu clicar em dizimar, ele vai abrir no meu celular, ele já starta o aplicativo de maneira automática, tá? Ele abre dentro da igreja onde eu congrego, para que eu dizime na igreja onde eu congrego, tá bom? Se eu fechar aqui o aplicativo, fechar a câmera também, eu vier aqui agora em ofertar, lembrando que eu estou dentro da igreja de Santo Antônio da Platina, o que acontece? Ele vai startar o meu aplicativo, CVMI, e ele vai mudar de igreja automaticamente para que a minha oferta, ela entre na igreja de Santo Antônio da Platina. Que legal, não é mesmo? E lembrando, só fazendo um parênteses aqui, né, com relação à adoração familiar. Então você vem aqui, adoração familiar, você pode fazer o nome, no caso meu, da minha esposa, da nossa filha, tá? Luiz, o que muda? Porque eu posso continuar dizimando e ofertando? Pode, de fato, tá? Mas a única coisa, aqui abrindo mais um parênteses, quando a gente tira o relatório de entradas anuais de dízimos e ofertas da nossa igreja, se eu pertenço à igreja do Parque Engá e faço meu dízimo aqui em Santo Antônio da Platina, quando o tesoureiro da igreja onde eu congrego, que é o Parque Engá, tirar o relatório de dizimistas e ofertantes, o meu nome vai ter uma lacuna naquele mês, porque o meu dízimo entrou na igreja de Santo Antônio da Platina, tá bom? No meu extrato de fidelidade, está 100% regularizado, né? Ou seja, eu sou um doador recorrente. Nos relatórios de fidelidade, eu também sou recorrente. É mais no visual da questão do relatório de entradas, tá bom? Então, para não ter essa dificuldade, porque é um relatório que muitas igrejas usam na comissão de nomeação, a gente deixou esses 2 botões, tá? Tanto para dizimar na igreja onde você congrega, ou ofertar na igreja que você está visitando. Luiz, eu estou na igreja onde eu congrego. Se eu clicar em dizimar ou ofertar, vai abrir na mesma igreja, correto? Correto, tá? Tá tudo certo, e não tem nada de errado, por sinal. É só para informar vocês. E se eu clicar aqui em dizimar e ofertar, no caso ele vai abrir o link, né, que é um site, igual eu mencionei para vocês, dentro da igreja de Santo Antônio da Platina, para que a pessoa faça, né, a sua oferta, o seu dízimo, de maneira avulsa, tá? Isso é ruim, lembre, mas a gente tem que deixar disponível, porque se tiver uma visita, ela pode fazer por ali. Então você vem aqui em pacto, um exemplo, né? Estou visitando e quero fazer uma oferta de pacto. Então, digito o valor, clico aqui em continuar, depois clico em continuar. E aqui tem 2 pontos, né? Primeiro, a pessoa pode colocar o nome dela, depois colocar o e-mail e continuar. Assim, o recibo vai ficar avulso, porém, né, o sistema, ou seja, o site CVMI vai mandar um recibo para a pessoa no e-mail que ela colocou após a conclusão da adoração. Se acontecer da pessoa não quiser se identificar e quiser fazer 100% anônimo, digamos assim, ela clicaria nesse botão aqui, continuar sem se identificar, e ele avança então para fazer através do Pix, do Picola ou do cartão, tá bom? Só para avisar vocês. Luiz, estou com dificuldade, não consigo acessar o aplicativo, não consigo recuperar minha senha, o que eu faço? Em caso de dúvidas, o suporte do aplicativo CVMI. Clicou aqui, ele já abre o WhatsApp com a pessoa que vai atender você nessa necessidade, tá bom? No caso aqui está abrindo o contato do Emerson para essa igreja. Vamos em frente? Isso aqui é legal, né? Vai desafogar um pouco vocês, tá bom? Lógico que o retorno não vai ser no mesmo dia de sábado, né? Nem no domingo, vai ser na segunda-feira no horário comercial, mas todos os membros que tiverem dificuldade terão retorno e vão sair com o seu aplicativo funcionando, tá bom? Aqui embaixo nós temos as redes sociais da igreja local, que aqui, né, eu linko com o que eu falei anteriormente, não é necessário mais ter um monte de QR Code espalhado pela igreja, mas sim tudo centralizado em esse único QR Code que está na tela do nosso vídeo aqui.
Então, acessar canal do YouTube, clicou, ele vai abrir o canal do YouTube da igreja de Santo Antônio da Platina. Se eu fechar aqui e clicar acessar o perfil da igreja, ele vai abrir a rede social do Instagram da igreja de Santo Antônio da Platina, tá bom? Mesma coisa com o Facebook, ou seja, ficou tudo apontando para a igreja de Santo Antônio da Platina em um único QR Code, né, centralizado, todas as informações. Luiz, eu quero entrar no grupo de comunicação para saber dos cultos, os pregadores, os informativos da igreja local. Eu clico aqui, ó, ele vai perguntar se eu quero abrir o WhatsApp e vai fazer o convite aqui, né? Ó, você quer enviar um pedido para entrar no grupo de comunicação da igreja de Santo Antônio da Platina? Eu envio o pedido, né? Nesse caso aqui o grupo tem esse crivo de segurança, né? Onde tem alguém que é o mediador e faz o aceite das pessoas que querem entrar no grupo. Então, ou seja, é muito legal, é bem completinho. Quero conversar com o pastor, clica aqui, ele vai abrir o contato do pastor no WhatsApp, o pastor que atende a igreja de Santo Antônio da Platina. No caso aqui, é o pastor Estevão, ou seja, já entra direto com o pastor aqui, o nosso contato. Mesma coisa acontece se eu clicar aqui para falar com a secretária, quero pedir minha carta de transferência, quero tirar alguma dúvida com relação ao meu cadastro, clico aqui e já entro em contato com ela. E por último, tá? Nós temos aqui informações da Associação Norte Paranaense, que você clicando aqui, ele vai encaminhar você para todos os links, né, da associação. Daí tem as redes sociais da associação, YouTube e assim por diante. Você pode se delongar depois analisando o que tem disponível. Amigos, essas são as novidades, tá? Ou seja, eu acredito que nós temos um grande avanço agora com essas novidades, tanto o cartão de adoração, né? Vai tirar muito preconceito por parte de quem ainda não utiliza o aplicativo, né? Eu já vi relatos, né, de pessoas que eu conheço, no caso ali, tantos que eu estou deixando como relatos. Luiz, eu gosto do aplicativo ServeMe, eu faço pelo aplicativo ServeMe, só que o fato de eu não ter nada para colocar na salva me deixa constrangido. Então eu desvio pelo aplicativo, mas a minha oferta eu faço via salva. Então você vê que tem ainda um certo receio de não colocar nada na salva, tem essa necessidade da salva. Então, para quebrar um pouco desse preconceito, dessa necessidade, nós vamos avançar com este lançamento para as nossas igrejas. Eu espero que você tenha gostado, espero que você aceite a novidade de maneira bem-vinda, né, porque só temos a agregar com isso. E qualquer observação é sempre super e necessário, né, que seja compartilhado conosco, porque aqui, né, ao nosso entendimento, está bem amarradinho todas as pontas, mas às vezes tem coisas que a gente não está enxergando que você pode estar verificando e compartilhando conosco, tá bom? Esse padrão vai se estender para todas as nossas igrejas, com relação à aplicação de banco e tudo mais. Então, recebendo material, por favor, já prepare a sua igreja para que no dia 30 tudo faça sentido, tanto o vídeo, os anúncios, o PowerPoint para poder explicar o aplicativo, ou seja, se tudo estiver preparado até o dia 30, nós teremos uma programação linda e com o único objetivo, né, de adorar o nosso Deus. E fazendo o quê? O nosso melhor, que é preparando a programação com amor, com carinho e com dedicação. Um grande abraço, espero que nós consigamos juntos, né, numa única voz aqui no sul do Brasil, né, avançar na questão da adoração. Uma andorinha só não faz verão, né, mas quando nos juntamos, né, todos envoltos no mesmo objetivo, certamente sairemos vencedores. Não porque temos as nossas próprias forças, mas porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus estará conosco. Até breve, obrigado por ter assistido até aqui e aguarde mais informações, né? E, lógico, tendo necessidade, entre em contato conosco. Um abraço, meus queridos. Tchau, tchau.